Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 23/11/2012. É o resultado e o resumo de nossas operações pela metodologia de Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber todos os dias uma videoaula no seu e-mail com o resumo das técnicas. Você se cadastra aqui por este link em nosso site ou pelas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube. Bom pessoal, então hoje no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que a gente opera como base, mas nós entramos no gráfico de 1 minuto através da análise fractal, que consiste em pegar os sinais do 1 minuto, que são menores do que o dos 5 minutos. Porém, como o mercado é um fractal, o comportamento dele é comprovado como fractal, então a gente entra no 1 minuto, porque o sinal pequenininho do 1 minuto constrói o sinal grandão dos 5 minutos. E o risco no 1 minuto é pequenininho. Então a gente vai ter riscos pequenos para grandes lucros, tá? Então o que acontece? A gente tem aí a média exponencial 8,9 e é ela que determina a tendência do mercado. Acima dela a tendência é de alta, certo? E abaixo dela a tendência é de baixa. Hoje abriu abaixo da média 8,9. A tendência estava de baixa, certo? E a gente deve operar vendido quando a gente tem uma tendência de baixa, certo? Então no 1 minuto, utilizando a análise fractal, no 1 minuto a gente tem as médias móveis, que matematicamente correspondem às médias móveis dos 5 minutos. Então a 8,9 dos 5 minutos é a 377 cinza. E a 21 dos 5 minutos é a 8,9 azul. Então, abaixo da 8,9, tendência de baixo, vou operar vendido. Quando chegar na média 8,9 é um ponto de entrada operacional. Então aqui a gente fez duas operações que tomamos stop. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Primeira coisa, a gente pode ver no gráfico claramente que a gente tem 2x 4 preços. Isso aqui denota falta de liquidez simplesmente pelo gráfico. Eu nem preciso olhar no book de ofertas. E veja só o gap que deu aqui, tá? Veja só o gap que aconteceu aqui. Então, quando o day trade começa a dar gap no 1 minuto, tá? E você começa também, além disso, ter 2x 4 preços, o mercado está sem liquidez. Então, eu não alavanquei nada. Eu entrei hoje nas operações com o meu capital total apenas, mesmo com riscos menores do que 0,3%. Então, nessa operação aqui, ó, né, eu estava esperando o rompimento da mínima desse candle aqui, certo? Só que daí fez esse 2 de 4 preços. Verificando a falta de liquidez e o spread, né? A gente estava com spread geralmente de 2 centavos aí várias vezes, e a Vale é raro acontecer isso, e está acontecendo. Então, realmente, o mercado está um pouco ruim durante esses 2 últimos dias. E no 1 centavo abaixo da mínima desse 2 de 4 preços, eu coloquei para entrar vendido. E 1 centavo acima da máxima, o nosso stop loss. Nosso start de compra, que é o stop da operação vendida. Ficou assim, ó, 35, 38, 35, 39. Dava para eu alavancar aqui, pessoal, até 11 mil ações. Mas eu entrei com apenas 2.800 ações para estar perdendo cerca de 0,10%. E de fato deu um gap. Com uma ordem a mercado, eu entrei a 35 e 35. Então não foi a 35 e 38, foi 35 e 35. Certo? Então olha só o grande problema que aconteceu. Se eu tivesse alavancado aqui 11 mil ações, eu teria tido um prejuízo enorme. Tá? Então por isso que eu falo, a realidade é diferente. Não é a mesma coisa do que você, na teoria, simular em planilha. Aqui eu estou colocando o que basicamente está acontecendo com o meu capital real. Certo? Porque eu não posso, por questões de segurança, mostrar as notas de corretagem, que também tem outras operações além dessas operações com 100 mil reais. Então eu estaria revelando o meu capital, mais capital do que eu tenho, e daí fica chato, né, eu revelar essas coisas. Porque eu também faço operações para position. Então tudo bem, fiz essa operação, eu saí, o meu stop loss foi no ponto certo, mas a minha entrada operacional foi mais centavos abaixo, então eu acabei com um prejuízo maior. E eu tive o feeling e a percepção clara de ver a falta de liquidez no mercado. Por isso que eu entrei com um total de apenas 2.800 ações. Tá certo? Bom, aqui deu um segundo sinal de venda. A gente teve esse estrela cadente bonita aqui no rompimento da mínima dela. Entrada operacional, né? Rompimento da mínima dela, entrada operacional, 1 centavo acima da máxima, start de compra.
foi aí entrada 35,34 e start de compra 35,41. Tomamos stop também e não deu para proteger o lucro, nada. Realmente o mercado ele estava consolidado. Então ele ficou nesse zigue-zague aqui, não realmente deu nenhum sinal de compra aqui pra gente, certo? Aqui quase deu um sinal de compra, tá? E aqui, ó, nesse candle, no rompimento dele, eu poderia ter entrado, só que eu considerei ambíguo, porque metade do candle tá acima da 377, outra metade tá abaixo. Agora, nesse doji aqui, né, eu entrei na operação, que deu um risco pequeno, porém não alavanquei também, dava para eu alavancar, surgiu mais um doji 4 preço aqui, mas no rompimento da máxima desse doji, eu entrei, e 1 centavo abaixo da mínima, coloquei meu stop loss, preço acima da média 377, que é igual a 89 de 5 minutos, ou seja, pressão de compra. Então eu comprei aqui, certo? 35,44, 35,41 saída, certo? Então foram 3 stops hoje aí. O mercado realmente se encontra ruim em termos de liquidez, pessoal. Então usar alavancagem inteligente aqui realmente está difícil, tá? Usar alavancagem inteligente. A gente chegou a perder 0,60% aí de lucro. E o mercado, além de estar consolidado, ele está, né, claramente com falta de liquidez. Então, se eu usasse a alavancagem inteligente nessa operação aqui, eu alavancaria para 11 mil ações. Eu teria tido um prejuízo gigante, mais de 0,70% da operação. Por quê? Deu um gap. Deu um gap aqui. Então, quando tem gap, quando tem esses 2x4 preços, e a mesma coisa está acontecendo na Petrobras. Isso aqui é a Petrobras, por exemplo, né? Ela tá também, né, fazendo 2x4 preços, mas ela deu um sinal de compra na média. Ó, ela não deu nenhum sinal falso. Aqui não foi um sinal. Isso aqui não foi um sinal, mas aqui na média 367 deu um sinal, um risco pequenininho, tá? E deu 1% de lucro. Então a Petrobras hoje deu lucro pela nossa metodologia, tá? Mas a Vale estava consolidada e além disso estava com falta de liquidez. A Petrobras também está fazendo 2x4 preços, então tá com um pouco de falta de liquidez também. Mas apesar de ela estar com falta de liquidez, ela está dando consistência no trade system. A Gerdau hoje, por exemplo, né? Ela deu um sinal aqui, ó, na média 377, está dando uma tendência linda aqui, né? Deu 1% para quem operou a Gerdau. Eu tenho um aluno que opera a Gerdau, mas eu opero só Vale e não deu certo com a Vale hoje, tá? Então, para vocês verem que o trade system funciona plenamente, só que às vezes vai ter períodos que alguns ativos não vai funcionar. É o caso da Vale, que é justamente o ativo que eu opero. Tá? Mas a Gerdau deu um lucro, deu um caldo muito bom hoje. A Petrobras deu uma lucratividade excelente hoje, certo? Mas eu vou continuar operando Vale porque é uma questão de perfil. Então, pessoal, crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Eles são especializados em perder pouco quando erram e especializados em ganhar muito quando acertam. A estratégia deles é assim. A minha estratégia também é assim. É por isso que eu sobrevivo na bolsa. Os meus indicadores, a temática e os números que eu configuro, os indicadores, são científicos, baseados em Fibonacci e nas ondas de Elliott, que é científico também. Porém, as regras de Elliott são ambíguas. Esse é o problema que o Elliott causou com a sua teoria. Ele não deveria ter colocado aquelas regras, porque é ambíguo, mas as ondas de Elliott são científicas baseadas em Fibonacci. O meu trade system também, o que eu fiz foi simplificar e deixar meu trade system objetivo e eficiente, certo? Mas eu vejo que eu perdi hoje, sou especializado em perder pouco. E uma coisa que eu notei hoje que vocês devem aprender é quando o book tiver com falta de liquidez. Se você vê que no gráfico está aparecendo 2 e 4 preços, por exemplo, até na Gerdau que deu uma operação boa aqui, ela tá dando 2x, 4 preços, né? Historicamente, durante um dia, 2 dias, 3 dias atrás, ela tá fazendo um monte de 2x, 4 preços. Isso indica falta de liquidez no mercado. Isso está acontecendo com a Petrobras, com a Vale. Desde a quinta-feira até a sexta tá começando com isso aí, certo? Isso aí tá muito chato. Então não tá dando para usar a alavancagem inteligente porque tá complicado, né? O gap que deu hoje na Vale lá daquela operação, se eu tivesse alavancado, teria tido um prejuízo enorme. Certo? Então, na teoria, quando você vai na teoria e desenvolve um trade system com backtest, você vai dizer, eu entrei naquele ponto, eu saí naquele ponto, mas o book de ofertas real é diferente. E eu conheço o mercado, por isso que eu tomei a decisão hoje de operar com pouco dinheiro. O ideal é até operar com metade do meu capital aí, com esses 2x, 4 preços aí,
E vou usar manejo de risco, nem vou usar só o manejo de risco inteligente mesmo com metade do meu capital. Se continuar assim, eu vou começar a operar com metade do meu capital. Porque tá ruim para operar, entendeu? Tá sem liquidez o mercado. Então tem que esperar ele voltar ao normal aí. A Vale e a Petrobras são ativos líquidos, eles vão voltar, tá? Também como a gente tá numa tendência de baixa, né? No gráfico diário. Então, provavelmente, como o mercado está corrigindo, ele está um pouco indeciso. Então, por isso que o 1 minuto está apresentando esses dojis 4 preços aqui. Então, fiquem espertos com isso aqui para quem é day trade, tá? Começou a aparecer esses dojis, esses risquinhos aqui é doji 4 preços. Fique esperto, não alavanca porque vai danificar seu manejo de risco. Quem é aluno e usa a minha alavancagem inteligente, toma cuidado também, porque isso aqui é perigoso. Então, pessoal, essa aí é a videoaula de hoje. Até mais.